Ah, então quer dizer que se eu usar as meias de compressão no meu dia a dia, no meu trabalho, eu vou estar livre desse problema das varizes e vasinhos? Bom, nesse vídeo a gente vai esclarecer essas e outras questões sobre a chamada terapia de compressão elástica, né, que a gente tanto ouve falar. O que é mito, o que é verdade, o que é que de fato acontece, o que é só propaganda. Então eu espero que esse vídeo seja bastante esclarecedor para você. Eu sou Renata Martins, médica angiologista e cirurgiã vascular, e a minha missão é a recuperação da liberdade e bem-estar através das técnicas mais modernas para o tratamento de varizes. Antes de mais nada, vamos entender aqui como é que essa terapia compressiva funciona, né? Como é que as meias compressivas funcionam. Vamos imaginar como é essa circulação venosa das pernas. A gente tem as veias mais superficiais, são as veias que estão próximas à pele, e as veias mais profundas que estão lá dentro da musculatura. E essas veias se comunicam, esses sistemas se comunicam através das veias perfurantes. Então, a veia superficial se comunica com a veia profunda através dessas veias perfurantes, tá? O sangue, ele tá aqui circulando nessa veia superficial, mas mais de 80% dele vai retornar em direção ao coração através das veias profundas. Então, quando a gente comprime essa veia superficial com o uso da meia, né, uma vez que ela já fica ali mais perto da pele, que a gente comprime, a gente está facilitando que esse sangue seja jogado em direção a essa veia profunda e a partir da veia profunda ele vá para o coração com um fluxo maior, com a velocidade maior, né? Por isso que as meias compressivas funcionam para facilitar a circulação. E se a gente ainda for pensar numa veia que já está doente, numa veia varicosa, que é uma veia dilatada, é uma veia tortuosa e uma veia que o sangue tende a ficar mais congestionado, imagina, ele tá aqui mais parado, você faz essa compressão, joga lá para o sistema venoso profundo e aí do sistema venoso profundo retorna em direção ao coração. Então, realmente, nesses casos, a meia vai ser ainda mais importante para facilitar essa circulação, tá? Então, por isso que as meias são indicadas aí para a maior parte dos pacientes que têm varizes. Ah, doutor, isso quer dizer então que se eu comprimir outras partes do meu corpo isso vai funcionar bem? Quer dizer, aquelas roupas tipo de nadadores, de surfistas, enfim, se eu comprimir mais partes do meu corpo eu vou estar facilitando toda essa circulação? Não, não é bem assim, gente. A gente não indica compressão para o corpo inteiro. Em geral, as pernas sofrem mais com esse problema porque quando a gente assumiu essa postura bípede, né? Quando a gente passou a andar com as pernas, a gente assumiu essa postura de ficar com a perna mais pendente, para baixo, sentado ou em pé. E aí essa diferença de pressão entre as veias da perna e o coração passou a ser maior. Por isso que as pernas sofrem mais com as varizes. Mas exceto em situações muito específicas, de pacientes que desenvolvem problemas de circulação nos braços, geralmente por uso de catéter, né, ou pacientes que fazem diálise muito tempo, pacientes que passam muito tempo com catéter, sofrem tromboses em veias mais superiores, ou nos casos das mulheres que fizeram mastectomia com esvaziamento axilar, que aí tende a inchar mais aquele braço ali por um problema linfático. Exceto em situações mais específicas, a gente não recomenda compressão para outras partes do corpo. E em relação à compressão para a barriga, com cintas, espartilhos, por exemplo, a gente já até comentou aqui que isso piora a circulação das pernas, isso pode acabar agravando os quadros de varizes, justamente porque antes desse sangue chegar no coração, quando ele sai da perna, ele vai passar antes pela barriga. Então, se a barriga estiver muito comprimida ali por cintas, espartilhos, isso vai acabar sendo mais dificultado, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido aí como é que funciona esse princípio da terapia compressiva e por que a gente não precisa usar no corpo inteiro. Bom, depois de explicar esse princípio de como funcionam as meias, talvez você esteja pensando, então a doutora vai prescrever meia para sempre, né? Eu vou ter que ficar usando aqui essas meias para sempre, elas são desconfortáveis, elas me apertam, elas me deixam com mais calor, porque aqui já faz muito calor, enfim. Não tem jeito, tem que usar a vida toda uma vez que usa meia. Não, gente, não é bem assim. O equilíbrio é fundamental em tudo. Então é importante que a gente entenda qual é de fato a função da meia compressiva. Muita gente pensa que as meias compressivas vão impedir o surgimento de varizes e vasinhos, seja novos, né, para os pacientes que já têm ou nos que ainda não têm, para prevenir o surgimento deles. Mas isso, na verdade, não corresponde à realidade. Infelizmente, as meias não têm essa capacidade de impedir o surgimento de novos vasos. A gente usa a meia com o objetivo de controle de sintomas, né? Então é para dar menos inchaço, para deixar menos desconfortável, com menos dor, para facilitar essa circulação, para prevenir tromboses em alguns casos.
Mas de fato, a prevenção de varizes e vasinhos não é possível só com o uso das meias. Então, por exemplo, para quem já tem varizes e tem aquela atividade de trabalho que fica muito tempo em pé, muito tempo sentada, enquanto não reorganiza a vida como um todo, não se alimenta de maneira adequada para ficar menos inflamado e para controlar melhor o peso, não consegue fazer uma atividade física regular ainda para fortalecer essa musculatura e facilitar esse retorno do sangue em direção ao coração, ou para quem dá regime de plantão, fica muito tempo realmente na mesma posição, as meias vão ajudar bastante. Mas em geral, quando você reequilibra esses outros fatores da sua vida, você acaba dispensando o uso da meia porque você já não fica tão desconfortável. Ou para o paciente que já iniciou o tratamento, a gente acaba recomendando a terapia compressiva, seja para ter menos hematoma, menos dor, menos desconforto durante o tratamento, para formar menos coágulozinhos dentro do vaso por causa da compressão, né? Então, para quem está fazendo o tratamento também, em geral, a gente recomenda por um período de tempo esse uso das meias. Para as pacientes que estão grávidas, o que a gente sabe? A gestação, o útero ali, o peso do bebê na barriga vai dificultar essa circulação, além dos fatores hormonais também. Então há uma tendência a uma piora do quadro da doença venosa, surgimento de varizes, vasinhos, dor, cansaço, inchaço, né? Como a gente vê com tanta frequência aí as mulheres grávidas mais inchadas. Então as meias vão ajudar também nesse período importante da vida e na prevenção de trombose em alguns casos específicos, viagens longas, pacientes que estão mais restritos, enfim. A meia a gente tem que saber, avaliando caso a caso, qual é a indicação daquele momento. Em geral, o paciente não vai manter essa indicação durante toda a vida, então não tem necessidade de usar sempre, né? A gente costuma usar durante um período de tempo e esse tempo vai variar ali na análise de cada caso individualmente, tá? Ah, doutora, entendi. Então quer dizer que qualquer meia serve, qualquer compressão serve? Não, gente, não é bem assim. Nem toda compressão vai te fazer bem, algumas podem inclusive te prejudicar. E nesse sentido é importante você saber, inclusive, o que eu já ressaltei anteriormente. A meia ela tem que ser prescrita para o seu caso específico, né? E aí vem até uma surpresa para algumas pessoas. Isso mesmo, a meia precisa de prescrição. Você não pode ir lá comprar uma meia compressiva de qualquer maneira sem uma receita médica. A receita médica deve ser exigida pelo pessoal que está fazendo, pelo lojista que está fazendo aquela venda, tá certo? Para que isso não prejudique mais do que ajude a sua circulação. E em relação às meias, a gente pode dizer que elas vão se diferenciar com relação à compressão, sendo uma compressão mais suave, média compressão ou alta compressão. Essa compressão mais suave, em geral, a gente deixa para os casos dos pacientes que não têm doença, que não têm varizes, que não têm vasinhos, mas que sentem um pouco de desconforto. Então, em geral, esses pacientes já melhoram do desconforto com essa compressão menor, com essa compressão suave. Tem as meias de média compressão, que vai ser usado na maioria dos casos, porque é para aqueles pacientes que já têm doença venosa, que já têm varizes e vasinhos, e que também tem um pouco do desconforto, ou então estão com tratamento em curso, ou vão fazer aquela viagem, passam muito tempo em pé no trabalho. Essas aqui de média compressão vai ser usada na maioria dos casos. E as de alta compressão, em geral, a gente deixa para casos mais graves, mais avançados, né, para paciente que incha mais a perna, ou para paciente que já tem ferida, ou naqueles momentos mais iniciais ali do tratamento, né, nas primeiras horas do tratamento que o paciente está realizando. Com relação a feridas e a linfedema, que é o inchaço mais importante da perna, ou síndromes pós-trombóticas, que o paciente também fica mais inchado, a gente pode preferir em algum momento do tratamento um tipo de terapia compressiva que não é exatamente a meia, né? Porque a meia ela é um pouco mais elástica. Um tipo de terapia compressiva mais rígida, mas não dá pra gente conversar muito sobre isso aqui, esse é um tema mais específico, tá? Mas é importante que vocês tenham noção disso também. Existem outros tipos de terapia compressiva e é fundamental que você passe pelo seu médico até para que ele diga se aquela é melhor para você naquele momento. E também em relação a isso, é importante a gente frisar que não adianta, apesar da maioria usar ali média compressão, pegar a meia da mãe, da vizinha, da amiga, porque essa meia ela tem que ser sob medida para sua perna. Então, se você tem uma perna um pouco mais grossa do que a da sua mãe, por exemplo, essa meia, apesar de ter média compressão e é o mesmo tamanho que o médico recomendou para você, muitas vezes a circunferência da perna é diferente. Ela vai ficar muito apertada para você, já que você tem a perna mais grossa.
Ou, se for o contrário, ela pode ficar muito folgada e não fazer o efeito que a gente desejaria que fizesse, tá? Além disso, as meias elas têm comprimentos diferentes. Elas podem ir até abaixo do joelho, que são as 3/4, e até o meio da coxa, ou podem ser inteiras, tá? Cada caso especificamente precisa ser analisado. Então, não pense assim, se ela for até a barriga e for a compressão máxima, é o que vai ser melhor para mim. Não necessariamente, certo? Então, é importante a gente diferenciar isso aí também. E hoje em dia, mesmo os tecidos das meias, eles são diferentes. Então, tem tecidos que são um pouco mais elásticos, né? Que a gente deixa, né, para os casos mais leves, e tecidos mais rígidos a gente costuma preferir para os pacientes que incham mais, para os que têm mais desconforto. Então, vocês devem ter percebido que existem muitas variações possíveis de meia hoje em dia e que só mesmo passando por um profissional, por um médico, para saber qual é a melhor indicação para o seu caso. Bom, eu lembro bem de uma paciente que a gente presenciou, que era já uma senhora mais idosa, que não queria fazer os tratamentos para as varizes, já tinha ali algumas varizes nas pernas, mas que não queria fazer esses tratamentos e que resistia ao uso das meias por achar que elas eram desconfortáveis, apesar de já ter passado por outros médicos que haviam prescrito. E aí o que foi que aconteceu? Essa senhora infelizmente acabou tendo uma tromboflebite, que é uma inflamação de uma dessas varizes, né? De uma veia superficial, que no caso dela foi uma dessas varizes ali, que acabou inflamando, formou-se um coágulo ali dentro, é o equivalente, digamos, a uma trombose de uma veia superficial. Trombose venosa profunda, da veia lá profunda, mas ela teve uma tromboflebite, que é uma inflamação com a formação de coágulo nessa veia superficial. E ela ficou bem assustada, né, por já ter ouvido falar em trombose, ficou preocupada com isso e veio com essa preocupação. Mas aí, quando a gente fez os exames, descartou uma trombose, né, numa veia profunda, ficou mesmo caracterizado só com uma inflamação dessa veia superficial, e ela fez o tratamento, melhorou, e aí depois da melhora dos sintomas, ela resolveu fazer o tratamento mais adequado para as varizes e continuar com o uso das meias. E pelo menos a última vez que eu tive notícias dela, ela tá bem, né? Realizou o tratamento dela, tá super tranquila, mais confortável com as pernas dela, tá? Então, às vezes a gente quer evitar um determinado desconforto do uso da meia e isso acaba provocando um problema maior, né? Então, é importante saber exatamente por que a meia está sendo prescrita para o seu caso. E vamos aqui responder algumas perguntinhas. Bom, doutora, eu não tenho varizes e vasinhos ainda, mas eu sei que eu tenho uma tendência genética. Eu já notei que na minha família muitas pessoas têm varizes e vasinhos e tal. Será que se eu usasse essas meias de maneira preventiva, eu conseguiria impedir que esse problema chegasse até mim? Bom, gente, infelizmente não. As meias não têm a função de prevenir o surgimento de varizes e vasinhos. Como eu já expliquei, elas atuam na melhora dos sintomas, melhorando a circulação, podem até prevenir uma trombose, mas são incapazes, né, de prevenir o surgimento de varizes e vasinhos. Então, nesse sentido, não adianta você usar a meia só porque você notou a sua tendência genética, né? Para isso, a gente recomenda mudanças de hábitos de vida para tentar controlar esse seu fator genético. Então, atividade física, controle de peso, se possível, evitar o uso de anticoncepcionais combinados, né, das pílulas anticoncepcionais, principalmente, fumar, enfim, uma dieta mais equilibrada para controlar o peso, para ter menos inchaço. Nesse sentido, você consegue prevenir muito mais do que simplesmente usando as meias, tá? E será que existe alguma situação em que as meias podem fazer mal, em que elas são contraindicadas? Sim, existe sim. Principalmente nos casos em que o paciente tem um comprometimento da circulação arterial. E isso costuma acontecer em quais situações? Pacientes mais idosos, que já têm comorbidades, né, que já têm doenças, pressão alta, diabetes, ou que fumaram por muito tempo. Ou pacientes que têm neuropatias, e boa parte das vezes isso também vem do diabetes de longo tempo. Então o paciente já não nota mais, não tem mais sensibilidade ali na perna e essa compressão pode acabar machucando e ele não perceber. Então, geralmente nesses casos aí a gente fica mais atento em relação à prescrição da meia. Por isso que não pode ser usado sem receita médica. Doutora, tem alguma diferença entre aquelas meias que cobrem os dedos dos pés, né? E as meias que são abertas, que a gente chama de ponteira aberta e ponteira fechada?
Não, gente, em relação a isso fica muito do gosto do paciente. Não vai fazer diferença se os dedinhos do pé ficam de fora ou se não ficam de fora. Em geral, os pacientes preferem as meias de ponteira aberta, que os dedos ficam de fora, porque você consegue calçar uma sandália, consegue calçar algum outro tipo de calçado ali que possa passar o calçado entre os dedos, né? Mas não vai fazer diferença em relação à compressão. Mas existem outras coisas, como por exemplo, o comprimento das meias, que a gente determina ali no momento da prescrição, que isso sim vai fazer diferença. Como eu já falei, a gente pode ter a possibilidade das meias 3/4, que são as meias que ficam abaixo do joelho, e nisso é importante a gente ressaltar, é abaixo do joelho, então não coloca a meia em cima do joelho, na dobra da sua perna, que isso vai acabar te incomodando. As meias 7/8, que ficam ali até um pouco mais altas na coxa, e as inteiras, que são tipo meia calça mesmo, tá? Então, essas meias, elas podem ter esses comprimentos diferentes e os comprimentos diferentes vão ser indicados para cada caso de acordo com o objetivo. O que é importante você entender? A compressão da meia, quando a gente diz, por exemplo, 20/30, que é a meia de média compressão, você vai entender que esse 30, ele tá mais ou menos ali do lado desse ossinho da perna, que eu vou colocar a figura aqui para vocês. Esse ossinho aqui do lado da perna é mais ou menos nessa altura que a gente vai ter uma pressão de 30. À medida que vai subindo em direção à coxa, essa pressão vai caindo bastante. Então, quando chega lá na coxa, a pressão já é muito menor do que esse 30 aí. Então, em geral, a gente não precisa, para a maioria dos casos, para esse uso mais diário dessa compressão que vá até a coxa ou que vá até a barriga. Para o uso diário, para alívio de sintomas, em geral, a meia que fica abaixo do joelho, ela já funciona bem, tá certo? E aí a gente vai deixar essas meias mais altas para o paciente que está fazendo um tratamento naquele momento ou para alguma situação mais específica, tá? Mas na maioria dos casos, a meia 3/4 vai servir bem para o uso no dia a dia. Bom, eu já tenho varizes e vasinhos e vi esse vídeo. Isso significa, doutora, que se eu começar a usar as meias a partir de agora, minhas pernas vão se regenerar, quer dizer, essas varizes e vasinhos vão sumir? Infelizmente, não. Né? Como eu já expliquei para vocês, para que a doença que já está ali instalada, né, através do surgimento de varizes e vasinhos, para que a gente consiga fazer com que isso desapareça, a gente precisa de um tratamento. E esse tratamento pode ser laser, pode ser espuma, pode ser escleroterapia, pode ser cirurgia, enfim, as opções são muitas. Mas as outras coisas que a gente usa, como por exemplo as meias compressivas, não vão fazer desaparecer o que já apareceu ali na sua perna. E com relação às meias compressivas, como eu já disse, a gente não tem nem consenso na literatura que elas impedem o surgimento de novos vasos, né? Então é importante você entender que o objetivo da prescrição, para o seu caso, é te dar conforto, te dar melhor qualidade de vida, melhorar os sintomas que você pode já estar tendo em relação a isso. E para os pacientes que já estão em tratamento, ser coadjuvantes ali nesse processo de recuperação. Mas infelizmente não tem como só a meia fazer com que isso tudo desapareça, tá certo? Não tem jeito, vai ter que procurar tratamento. Bom, gente, então a gente vai aqui para a parte mais prática do vídeo, que eu vou mostrar a vocês como colocar as meias com uma manobra um pouco mais fácil, tá? Geralmente uma queixa frequente dos pacientes é justamente na hora de colocar a meia, que cansa, que fica suado, que enfim. Então aqui eu tenho nas minhas mãos uma meia 3/4, que é uma meia que vai até abaixo do joelho. Aqui ela tem, todas as meias tem esse ponto aqui, essa marcação que mostra pra gente onde é o calcanhar. E essa marcação vai ser importante, vocês vão ver por quê, né? Então, é uma meia sem ponteira, 3/4 com uma boa elasticidade, uma meia bem elástica, não é muito rígida. E é uma meia de média compressão, que é a que eu uso quando eu viajo, enfim, quando passo um dia mais longo, assim, no trabalho, mais tempo em pé, tá? Então, vou colocar aqui por dentro da meia minha mão, fazendo, ó, vou mostrar pra vocês aqui fora, um movimento de pinça entre o meu dedão e o meu dedo indicador. Então, vou fazer esse movimento de pinça aqui dentro da meia, né? Justamente nesse ponto de marcação do calcanhar, ok? Então, aqui o calcanhar, vou pinçar aqui na altura do calcanhar e everter essa meia. Observem aqui que a costura tá pra fora, inclusive a etiqueta tá pra fora. Então, a parte da canela, ela vai ficar virada no sentido contrário. Enquanto do tornozelo pra dentro,
a meia vai estar do jeito habitual. Então, ela vai ficar dobrada sobre ela mesma, né? Uma parte da meia para dentro e a parte da canela para fora. E agora eu vou colocar no meu pé. Abro aqui entre os meus dedos e vou colocar no meu pé, levando a meia justamente até a altura do meu calcanhar, que foi onde eu fiz a pinça, né? Essa é a parte que costuma ser mais complicada para colocar. Justamente chegar até a altura do calcanhar é o que costuma dar mais trabalho, porque as pessoas querem dobrar a meia toda nos dedos para trazer para cá. Ela fica muito rígida, muito dura, fica difícil de passar. Então, a gente levou até o calcanhar, ó, o restante eu só vou puxar. Então, essa manobra funciona também para as meias 7/8, né? Que são meias que vão até o meio da coxa, que são um pouco mais difíceis de colocar. Mas aí você já entendeu que a parte que é mais difícil é essa daqui de baixo, que a gente ajeita aqui no tornozelo, certo? E o resto é só ir desenrolando a meia. Pronto. Outro detalhe importante, a meia não deve ficar dobrada, não deve ficar com locais de vinco, então a gente vai puxando, ajustando ela aqui. Minha unha tá mais curta, então tá mais fácil para não desfiar. E a meia, ela deve ficar aqui, ó, mais ou menos 2 dedos abaixo desse ponto aqui, desse ossinho, tá? Então, nada de colocar a meia muito para cima, aqui no local de dobra, muito menos a meia 3/4 acima do joelho, porque ela vai acabar incomodando, né? Então, é mais ou menos 2 dedinhos aqui abaixo, você vê que ela não fica tão alta assim, e esticadinha. E na hora de tirar, só reverter, tchau. Outra coisa que é importante, já caiu por terra aquela história de que o paciente precisa ficar com a perna para cima 10 a 15 minutos antes de colocar as meias, não tem necessidade disso e nem precisa ser a primeira coisa da manhã, embora a gente recomende que o paciente realmente coloque pela manhã, principalmente se tem inchaço. Mas se você saiu corrido para o trabalho, não deu tempo de colocar, sua perna não incha muito, não tem problema você chegar no trabalho, principalmente quem dá plantão se queixa disso, e colocar suas meias, tá ok? Não precisa botar a perna para cima 10 a 15 minutos, porque isso acaba impedindo muitas vezes que as pessoas usem as meias, né? Isso já cai por terra. Bom, então para encerrar esse vídeo eu quero te propor o seguinte, que você procure o seu médico, o seu angiologista e cirurgião vascular de confiança, que você busque entender se as meias são recomendadas para o seu caso especificamente, se você precisa usar essas meias e por quanto tempo precisa usar, mas é importante, fundamental que você entenda que essas meias sozinhas não vão recuperar a sua perna ali das varizes e vasinhos, nem vão sequer conseguir impedir que novas veias surjam, né? Novas veias doentes surjam. Mas elas são sim excelentes aliadas em casos quando bem recomendadas, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido esclarecedor para você. Que você hoje entenda um pouco mais em como as meias podem te ajudar, né? Como elas podem ser aliadas do seu tratamento, do seu bem-estar, da sua melhora de qualidade de vida. E a gente se vê em breve. Até a próxima!